Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é pronome relativo. Vamos lá? Antes da gente abrir o livro, né? Vamos falar um pouquinho então sobre o que são pronomes relativos. O pronome relativo é aquele que substitui um substantivo ou um pronome substantivo que já foi mencionado anteriormente, tá? E com o qual ele se relaciona. Então, a gente tem aqui o exemplo. A televisão é enorme. Comprei uma televisão. Então, se unirmos essas duas orações, né, evitando a repetição do termo televisão, nós precisamos fazer essa conexão usando um pronome. Então, fica assim: a televisão que comprei é enorme. Percebem que ao usar o pronome relativo aqui, ele equivale à televisão? Seria o mesmo que eu dissesse: a televisão é enorme. Comprei uma televisão, como está aqui separada em duas orações, certo? Então, para que se evite esse tipo de repetição, a gente sempre utiliza um pronome. E essa é uma das funções do pronome relativo. Bom, vamos ver aqui, né, quais são esses pronomes relativos. Nós temos 3 pronomes relativos que são invariáveis, ou seja, eles não vão sofrer alterações de gênero ou número, tá? Que é o que, quem e onde. E os pronomes variáveis que vão ter, sim, alterações de gênero e número. Então, por exemplo, aqui o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos e cujas, quanto, quanta, quantos e quantas. Bom, são esses os pronomes relativos, portanto. Os pronomes relativos cujo e cuja são sempre pronomes adjetivos e concordam em gênero e número com o substantivo que vem depois. Notem isso, tá? Anotem. Exemplo aqui. O suor ensopado da cabeça do atleta, cujos cabelos ficam totalmente molhados. Bom, o cujo aqui seria em relação ao atleta, porém ele está acompanhando, né, o substantivo cabelos, então ele deve concordar com este substantivo, certo? Então, os demais pronomes, o que, o quem, o qual, são sempre pronomes substantivos, ok? Emprego do pronome relativo. O pronome relativo, que, né, ele substitui nome de pessoas, objetos, animais e coisas. Pode ser trocado na frase por o qual, a qual, os quais e as quais. Então, temos aí um exemplo. Nas férias encontrei meu namorado. Meu namorado mora na Itália. Então, unindo essas duas orações formando um período composto, nas férias encontrei meu namorado que mora na Itália. Então, o antecedente namorado e o pronome relativo, certo? Então, se eu posso substituir por algum desses aqui. Por qual eu posso alterar? O qual, né? Porque nesse caso ele teria que concordar. Eu não posso colocar os quais porque é um namorado só, certo? Bom, o pronome relativo quem refere-se apenas a pessoas ou seres personificados e vem sempre precedido de preposição. Então, esse aí a gente identifica fácil porque ele vai ter a preposição aí antecedendo ele. Exemplo: esta é minha irmã. Nunca me esqueço da minha irmã. Esta é minha irmã, de quem nunca me esqueço. Então, o termo qual ele está representando, minha irmã, né? E o pronome relativo, quem, aqui antecedendo a segunda oração. Olha a preposição aqui entre elas, certo?
Bom, os pronomes relativos quanto, quanta devem ter por antecedente um pronome indefinido. Tudo, todo, toda, tanto, tantas e seus plurais, ok? Comprarei tantos arranjos quantos forem necessários para a decoração. Marina fez tudo quanto havia prometido. Então, percebe que vai concordar aqui com o termo o qual está sendo substituído. Bom, os pronomes relativos o qual, a qual, os quais e as quais podem ser empregados no lugar de que e quem. Então, nas férias encontrei meu namorado, o qual morava na Itália. Esta é a minha irmã, de quem nunca me esqueço. O pronome relativo onde, atenção, onde refere-se a um antecedente que indica lugar. Os jovens dirigiram-se para o auditório. A palestra seria no auditório. Então, os jovens dirigiram-se para o auditório, onde seria a palestra. Gente, é onde e não é aonde. Aonde é outra coisa, quando indica algum movimento. Você vai para onde? Você está indo para algum lugar, tá? Aqui é onde, indica lugar fixo, parado. Os pronomes relativos cujo e cuja, e seus plurais, sempre exprimem ideia de posse, de relação e fazem referência a um nome antecedente, o possuidor, e a um consequente, o possuído. Cuidado, a gente está aí em clima de contos de terror, não confundam alhos com bugalhos, nós estamos falando de pessoas possuídas, tá? Esta é a árvore. As folhas da árvore estão amarelas. Então, olha a relação do possuído e do possuidor. Esta é a árvore cujas folhas estão amareladas. Então, olha só, a árvore é o possuidor, né? E as folhas é o possuído aí. O pronome relativo cujas, fazendo relação com o termo que vem posteriormente. Atenção a este detalhe. Bom, os pronomes relativos cujo e cuja não admitem artigo. Então, eu não posso falar o cujo e a cuja, e nem os cujos e nem as cujas, ok? Nem antes ou depois deles e sempre concordam com o consequente, substantivo que vem depois, em gênero e número. Isso já repeti algumas vezes aqui. Ninguém sabe do empresário cujo filho foi sequestrado. Então, não posso falar nem o cujo filho, nem cujo o filho, tá? É isso que está dizendo aí. Então, e cujas filhas, vendo, concordou aqui com o gênero e o número do termo que vem depois. Pode-se empregar preposição antes dos pronomes relativos? Nós já vimos, né, anteriormente, que vai depender da regência verbal, tá? Tênis, então a gente tem aqui alguns exemplos. Tênis é o esporte de que Marcelo mais gosta, do qual Marcelo mais gosta. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. Se o verbo pedir a preposição, vai ter a preposição. É o que está mostrando todos os exemplos aí, tá? Se o verbo pedir preposição, né? Se for um verbo transitivo indireto, aí sim tem preposição. Bom, então, atividades, página 47, pronome relativo, leitura, texto 1, exercício 1. Releia um trecho do editorial da seção leitura 1. Vocês vão ler o trecho,
vão observar o uso da palavra que nos trechos a seguir. Então, tem 2 trechos aqui e tem o uso do que. Letra A. Quantas orações há em cada trecho? Letra B. Sabendo que o trecho A há uma oração subordinada substantiva objetiva direta, qual é a função da palavra que e como ela é classificada? Então, lembrem-se que a gente trabalhou lá nas orações substantivas, qual era a função do que lá, tá? Que não é a mesma do que a gente está trabalhando aqui. C. Sobre a função da palavra que no trecho B, assinale a alternativa correta. Ela relaciona 2 orações, ela introduz oração subordinada substantiva completiva nominal ou ela substitui o termo grupos brothers. 2. Compare as frases a seguir. Vocês vão ler e vão comparar as 2 frases. Letra A. Qual das frases é a mais repetitiva? B. Qual das frases é a mais sintética e qual palavra foi responsável por torná-la mais direta? Bom, retomando mais uma vez, em algumas situações a palavra que relaciona 2 orações substituindo um termo de uma oração anterior e por isso recebe o nome de pronome relativo. O pronome relativo exerce dupla função, inicia uma oração e retoma um termo da oração anterior, tá? Substituindo este termo. Aqui nós temos mais um exemplo. O pronome relativo é responsável por conferir coesão ao texto e possibilita ao interlocutor expressar-se de forma mais sintética. Conheça os pronomes relativos no quadro a seguir. Então, os mesmos pronomes que eu já mostrei no quadro lá em cima, vocês têm aí no livro de vocês. Aqui nós vamos falar do pronome que. Então, dependendo da transitividade verbal, o pronome relativo que pode ou não ser precedido de preposição. Acabamos de falar sobre isso. O quem, o pronome relativo quem, é sempre precedido de preposição, sempre, tá? Onde, o pronome relativo onde só pode ser empregado para indicar lugar concreto espacial, tá? Além disso, atua sintaticamente como adjunto adverbial de lugar. Temos mais exemplos aí demonstrando. É importante atentar para o uso do pronome relativo aonde, empregado somente com um verbo que indica movimento, como chegar, ir, levar, entre outros. Nesse caso, aonde equivale a para onde, certo? E aqui vai falar de novo o que eu já disse lá em cima sobre o qual, a qual, os quais e as quais, ok? Dúvidas e perguntas enviem para mim lá no Classroom e eu espero que vocês tenham entendido. Façam, enviem a tarefa que irei corrigi-la na próxima aula. Um beijo, tchau, tchau.